Graças e paz, amados. Durante o dia todo hoje, eu fiquei, como sempre, tremendo, muito para vir aqui, para subir nesse púlpito aqui, sempre engraçado que a gente toca, está aqui na frente o tempo todo, a vida toda dentro da igreja, mas quando é para pregar a palavra, quando é para falar do Senhor, é um temor, irmão, você não tem ideia de quão terrível, porque a responsabilidade é muito séria. O que nós falamos aqui na frente, tudo que falamos, tudo isso ela é computado em nossas vidas e vamos dar conta de cada coisa que falamos aqui. E além de falarmos isso e termos essa responsabilidade, aquilo que nós falamos pode levar você para a bênção ou pode levar você para a maldição. E nós clamamos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, que essa noite os teus ouvidos ouçam apenas o que o Santo Espírito de Deus tem para ouvir. Ele é o único que merece ser ouvido aqui nessa noite. Nós estamos ouvindo a noite toda aqui a respeito de missões. E talvez para algumas pessoas isso não é muito comum, ouvir tanto sobre missões. É porque missões é o assunto mais importante para a igreja. Nós estamos aqui e isso é resultado de missão. Alguém lá no passado teve a coragem de falar, nós precisamos ir para o Brasil, nós precisamos pregar o evangelho para aquele povo, começar lá na nossa Bahia, não é verdade? E precisamos pregar para aquele povo. E hoje nós estamos aqui por causa daquela decisão, daquele momento. E nós batistas, nós temos o costume de fato de falarmos e vivermos a respeito disso. Missão, irmãos, missão nada mais é do que realmente um encargo, é uma incumbência, né? É você assumir algo realmente, um propósito de vida. E hoje eu quero estar falando um pouquinho disso. Eu queria convidar você a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 5. E nós vamos estar lendo então dos versos 1 a 14. Apocalipse capítulo 5, de 1 a 14. Que diz o seguinte: Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem mesmo de ler, nem de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores. Olha o leão da tribo de Judá. Quem é o leão aqui, amados? Jesus, ele é o leão. A raiz de Davi. Quem é a raiz de Davi? Jesus. Venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno é o cordeiro de tomar o livro e de abrir os seus 7 selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus o fizeste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Então
olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles eram de milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi toda a criatura que está nos céus, na terra, debaixo da terra, no mar, e todas as coisas que nele há, dizerem: ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E os 4 seres viventes diziam: amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Meu Senhor, nós estamos aqui agora na Tua presença e queremos clamar ao Senhor em nome do Teu Filho amado Jesus. Meu Deus, fala conosco, apesar de mim. Apesar de eu não merecer absolutamente nada, Senhor. O Senhor esteja falando comigo, esteja falando com os meus irmãos. Meu Deus, mostra a Tua palavra, mostra a Tua verdade. E que o Teu nome seja glorificado e o Teu nome seja exaltado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, nesse texto, parece que não, mas aqui está demonstrando, é chamado de a tríplice missão. A gente consegue observar nitidamente aqui no texto a missão de Deus, a gente consegue observar a missão de Cristo e a gente consegue observar a missão da igreja. No verso 1 diz o seguinte: eu vi na mão direita do que estava sentado, a mão direita, muito obrigado, a mão de força, mão de poder, mão de controle, mão de autoridade, daquele que estava sentado em um trono, e somente Deus pode estar sentado no trono. E o livro ele está escrito por dentro e por fora, e ele tem 7 selos, está lacrado. Estava escrito ali naquele local a história completa, porém o livro está fechado. O curioso é o seguinte, que na simbologia judaica, livro escrito por fora e por dentro, ele é a história, é a minha história. Livro fechado, escrito por dentro e por fora, é ali a sua história. Ali está presente a história do primeiro homem, ali também está escrita a história do último homem que ainda virá. Ali está escrito, inclusive, os meus pensamentos agora, os teus pensamentos aqui agora. Todas as nossas ações, todas as ações de todos os homens estão escritas ali naquele livro. E ele está fechado. Toda a nossa história realmente está escrita e representada ali, neste livro. E é para mim, quando eu vejo esse texto, uma mensagem é passada, uma mensagem muito clara fica exposta. Deus em seu santo trono, no trono de glória, de poder, segurando aquele livro que é a nossa história, com a sua mão poderosa, mão direita, ele tem total controle sobre a nossa vida. Ele tem total controle sobre tudo que acontece. A nossa vida, de fato, ali, é demonstrada que está nas mãos de Deus. A nossa vida ela não é controlada pelo acaso. Ela não é definida pela sorte. A nossa vida, ela é definida, de fato, por Deus, que segura a minha história e segura a tua história. Os seus dias, o seu caminhar, o nosso roteiro, a nossa agenda, tudo está nas mãos de Deus. Está sob o controle dele. E sua mão de poder e força e amor. Deus soberano, ele tem total controle sobre todas essas coisas. Deus soberano, ele tem sempre a última palavra sobre qualquer coisa. Sempre. Então fica claro aqui que a primeira missão exposta aqui, que é a missão de Deus, é a de reinar. A missão de Deus é reinar. E ele faz isso de forma
perfeita. Perfeita. E aí eu quero chamar a sua atenção. Eu não sei, não conheço a todos que estão aqui. Não sei como você chegou aqui, eu não conheço a história. Eu sei que a história da sua vida é completamente diferente da história da minha vida. Cada um tem os seus caminhos, cada um vai fazendo escrevendo o seu caminho, escrevendo a sua história. Mas o que nos conforta, nos consola é saber que não importa qual é a sua história. Deus está no controle dela. Deus está na direção dela. Com a mão poderosa dele está guiando a mim e guiando você. Então eu quero, em nome do Senhor Jesus, convidar você essa noite a crer. A crer que Deus Todo-Poderoso, controlador do universo, que também controla a minha vida e controla a sua vida com poder, com toda justiça e com todo amor. Portanto, nós estamos em muito boas mãos. Quando nós cremos nisso, passamos então a ter nossas vidas dois resultados bem interessantes. O primeiro resultado que nós temos é o descanso. E o segundo resultado que nós temos é o de expectativa. O descanso, por que descanso? Porque se eu e você verdadeiramente cremos que Deus Todo-Poderoso tem o controle sobre todas as coisas, Ele vai cuidar de mim e de você. A gente sabe que não é a nossa carne que vai definir, não é o mundo que vai definir, e não vai ser Satanás que vai definir. Isso significa, se eu estou em boas mãos, eu posso, esta noite, voltar para casa, e ao deitar na minha cama, encostar minha cabeça no travesseiro, eu posso conversar com a minha alma, e dizer assim, ó, descansa minha alma no Senhor. Descansa minha alma no Senhor, porque Deus cuida de mim. Se nós cremos verdadeiramente nisso, esse descanso é trazido para nós. Não há absolutamente nada, não há nada que Deus não possa cuidar. Não há nenhum lugar que Deus não possa tocar. Não há nenhum desafio que seja confrontador bastante para Deus. O descanso, ele é um processo de alma. À medida que nós vamos crendo, à medida que vamos conhecendo cada vez mais o Senhor. O segundo resultado que nós temos, quando nós cremos que a nossa vida é de fato controlada pelo Senhor, é o de expectativa. Pensem comigo um pouquinho. Se sem Deus nada verdadeiro acontece, com Deus qualquer coisa pode acontecer. Não há coração tão quebrantado que não possa ser restaurado. Não há pecado tão hediondo que não possa ser perdoado. Não há casamento tão quebrado, destruído, que não possa ser restaurado. Não há família tão perdida que não pode ser trazida de volta. Não há tribo tão distante que não possa ser alcançada. Nada, absolutamente nada foge ao controle dele. Se sem Deus, nada, com Deus, qualquer coisa é possível. Absolutamente qualquer coisa é possível. Deus quer que você creia. Ele quer que você creia, para que você desfrute do descanso e viva em expectativa. Deus faz coisas boas e novas todos os dias, amados. Mas nós precisamos trabalhar. Eu não estou dizendo para nós não trabalharmos, não fazermos absolutamente nada. Não é isso. Nós precisamos sim fazer missões. Nós precisamos sim atuar na igreja. Nós precisamos fazer as nossas atividades. Porém, se Deus não se manifestar, nada verdadeiro acontece. Absolutamente nada acontece. Eu estava, acho que domingo passado, conversando com o pastor Joel, e nós estávamos comentando sobre um dos erros que nós batistas, vamos falar de nossa tribo, né? Vamos falar de nossa casa.
um erro absurdo que nós batistas temos cometido. É o de achar que muitas vezes em nossas igrejas nós precisamos de pastores novos para que a coisa aconteça. A gente achar que precisa de pastores, só pastores experientes, para que a coisa flua. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Nós precisamos de pastores que amem ao Senhor e que respeitem a palavra do Senhor e, principalmente, se submetam à vontade do Senhor. E aí não importa a idade. Se nós fôssemos olhar com todo o respeito que nós temos pelo nosso pastor, pelo que nós temos visto em todos os lugares, o pastor Joel não era para estar nessa igreja mais, era pastor. 86 anos de idade, era para estar na praia, curtindo a aposentadoria, pois o Senhor levantou este homem e falou: eu vou transformar a Igreja Batista em Domingo Martins através da vida deste homem. Eu não faço isso para a glória do pastor, até porque ele já falou de quem é a glória. 100% Deus. Que poder é esse? Poder de Deus. Nós precisamos entender que tudo vem dele, tudo é para ele, tudo flui a partir do próprio Deus. Nós precisamos de homens e mulheres com o coração voltado para Deus, submissos a Deus. Então a gente já viu que a primeira missão aqui é a missão de Deus, que é a missão de reinar. E eu gostaria muito que você cresce muito nisso e que não esquecesse isso em sua vida. Deus reina e tem sobre a mão direita dele tudo que você precisa. Controle total. A segunda missão que está descrita aqui é a missão de Cristo. Notem que nesse livro, este livro que está na mão direita de Deus, que representa a minha e a tua história, na simbologia judaica, livro escrito por dentro e por fora, é um livro das nossas histórias. É o livro da humanidade, porém ele está selado. E também na simbologia judaica, o livro selado, ele indica que é uma história sem solução. A nossa história é uma história sem solução. Estava nas mãos de Deus, mas ainda não tinha uma solução para nós, por causa de um negócio chamado pecado. A história está nas mãos de Deus, mas a história não está solucionada, de fato. É necessário que os selos sejam rompidos e o livro seja aberto. Este abrir do livro, ele é responsabilidade. Esse abrir do livro é responder aos problemas da humanidade, de fato, que compõem a história deste livro. Eu queria convidá-los a ver o verso 4. João disse assim: e eu chorava muito, porque ninguém foi digno, nem achado, de abrir aqueles livros, de romper aqueles selos. E ali ele usa a palavra chamada de ninguém foi achado digno. Não foi alguém que foi achado forte. De repente aquele selo era um selo feito de, sei lá, de aço inoxidável. É o metal mais forte que eu conheço. Ou um outro metal mais poderoso. Não, não é isso. Ali é alguém que tenha a honra, alguém que tenha a única característica e que tenha o poder e glória para abrir aquele selo. Interessante que é isso. No verso 5 fala o seguinte: todavia, um dos anciãos me disse, não chores, olha lá, o leão da tribo de Judá. Ele venceu para abrir o livro e romper os selos. O leão aparece com todo o seu poder. Porém, o verso 6 é um verso esclarecedor, amados, que diz o seguinte: e ele disse, então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro como havendo sido morto. Perceba bem que ali quem abre o selo não é o leão. Quem abre o selo é o cordeiro. O leão é Jesus. Mas ali simboliza Jesus que
que venceu a morte. O leão é Jesus com todo o poder que venceu a morte. Ali agora é o cordeiro que é representado, que é Jesus, ele representa o Jesus que derramou o seu sangue. E é esse que abre é esse que rompe os selos. Sabe por que Jesus encontra o cordeiro, ele não encontra o leão? É porque o centro do ministério de Jesus não foi a sua encarnação. O centro do ministério de Jesus não foi a sua ressurreição, nem será a sua segunda vida. O centro do ministério do Senhor Jesus foi a sua morte naquela cruz. Sabe por quê? Porque naquela morte na cruz, ele me substituiu. Aquela era a minha cruz. Aquela era a minha morte. Ali era o meu lugar. Aquilo ali era para eu estar ali presente. Eu deveria sofrer tudo aquilo ali. Era o meu merecimento, era o merecimento de vocês. Mas ele ali toma sobre o teu corpo, toma sobre o seu espírito, todo o peso dos nossos pecados. Toda culpa, todo o peso espiritual, todo o peso moral, todo o peso físico é lançado sobre ele naquele momento ali. Ali naquela cruz, o seu sangue é derramado. É por causa desse sangue, amados. É por causa desse sangue derramado, que lá no versículo 9 fala que é possível trazer, por causa desse sangue, é possível trazer todo homem de toda raça, língua, tribo e nação. Por causa daquele sangue derramado. É por isso que nós estamos aqui, por causa do sangue derramado. E é por isso que nós somos salvos. Nós somos salvos por causa do Cordeiro, por causa do sangue derramado. Se a missão de Deus é reinar, a missão de Jesus então é pagar o preço. Vale a pena pregar o Evangelho, irmãos. Vale muito a pena pregar o Evangelho. Não porque a igreja faz isso muito bem. Não é isso. É por causa do sangue que foi derramado. É por causa do Cordeiro. Por causa dele. Vale a pena. Você não precisa se preocupar em fazer um estudo profundo a respeito de teologia para pregar o Evangelho. Não mesmo. Você não precisa ser um profundo conhecedor da Bíblia, da palavra, para pregar o Evangelho. Fale o que Cristo fez na sua vida. É o suficiente. Fale o que Cristo fez na sua vida. Até porque eu falei que é extremamente difícil vir aqui pregar, mas ao mesmo tempo eu me sinto confortável e consolado por uma coisa. Eu não tenho obrigação nenhuma de convencer ninguém aqui. E o Evangelho é exatamente isso aí. Você não precisa se preocupar em convencer ninguém. Esse não é o seu papel. Esse é o papel do Espírito Santo de Deus. Creia no que o Espírito Santo de Deus pode fazer através da tua boca. Através daquilo que sai da tua boca. Isso é o mais importante, de fato. Nós precisamos falar. E por último, nós temos então a missão da igreja. A igreja, para poder cumprir a missão, ela precisa morrer. Ela precisa morrer. Sem morrer, ela não vai viver. A igreja precisa se desglorificar para que a glória de Deus apareça. Eu lembro sempre da passagem de João Batista, né? João Batista, quando vê o Senhor, ele fala assim, olha, o importante é que Ele cresça e que eu diminua. E a igreja precisa ter esse papel de saber exatamente qual é o seu lugar em tudo isso. Saber exatamente qual é o seu papel em tudo isso. Infelizmente, a maioria da barreira que é encontrada para glorificar a Deus, ela é encontrada em nós mesmos. Ela não é a perseguição,
ela não é o mundo e muitas vezes não é o diabo. Somos nós que tentamos roubar para nós essa glória que pertence somente ao Senhor. E precisamos falar, mas falar menos de nós e mais dele. Precisamos realmente falar menos de nossas igrejas e falar mais dele. Precisamos falar menos de nossas programações e falar mais dele. Ele é o centro. Ele é o centro. Verso 11 diz, quero convidá-los a abrir os versos 11 e 12. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era de milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a riqueza, a sabedoria, a força, honra, glória e louvor. Digno é de receber. Eu olho para isso aqui, eu consigo ver igreja. Eu vejo igreja aqui. Milhões e milhões. Eu vejo igreja. Interessante que o texto fala assim, digno é de receber o quê? Poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. 7. São 7 elementos que o Cordeiro Jesus vai receber. 7. E eu quero que você reflita comigo sobre isso rápido. A pergunta que nós precisamos fazer ao texto aqui é: o Cordeiro vai receber. Quem há de entregar ao Cordeiro alguma coisa? Aqui então entra a missão da igreja. Vivemos uma época onde reduzimos muito o que é ser missão e o que é fazer missão. Muitas vezes nós dizemos que fazer missão é apenas orar. Muitas vezes nós dizemos que fazer missão é apenas contribuir ou colocar os missionários para ir. Irmãos, missões na igreja é orar, é comunhão, é santidade, é ajudar o aflito, é enviar, é pregar o evangelho. Tudo isso é missão. De forma mais ampla, podemos dizer que a missão da igreja é servir ao Senhor Jesus. Com tudo que nós somos e com tudo que nós temos. Servir ao Cordeiro. Essa é a missão. E nós servimos ao Cordeiro entregando tudo o que devemos entregar. Veja, são 7 elementos que são apresentados aqui. Se você observar direitinho, dos 7 elementos, 3, eles são chamados de elementos teocráticos. São elementos que apenas Deus possui. E são elementos que apenas o próprio Deus pode dar ao Filho. Apenas o Pai pode dar ao Filho. O poder, a honra e a glória pertencem a Deus. E Ele dá a honra, o poder e a glória ao Filho. Mas tem 4 elementos aqui que são elementos humanos. A igreja, neste momento, aparece, entregando 4 elementos ao Senhor Jesus para cumprir a sua missão. Os elementos são a riqueza, a sabedoria, a força e o louvor. A riqueza, quando nós lemos aqui a palavra riqueza, a expressão riqueza, ela é de uma tradução da palavra grega, Ploton, que vem lá de Plotons, que significa literalmente... Teólogo gosta de nome grego, mas é o máximo que eu sei, é só isso aqui também, irmãos. Não passa disso aqui, não. Plotos, que significa literalmente ouro e prata. Essa riqueza, ela não é moral, ela não é uma riqueza espiritual, ela não é uma riqueza virtual. Essa é uma riqueza de fato econômica, colocando à disposição recursos financeiros diante do Cordeiro. Sabedoria é a expressão grega aqui para sofia, traduzida por sabedoria, que significa algum tipo de facilidade que eu e você podemos ter. Tem coisas que você faz de forma tão fácil, você tem uma capacidade tão grande de fazer, que outras pessoas às vezes não têm. E Deus não te deu essa sabedoria só para você ir bem no seu trabalho, ir bem na sua faculdade, bem na sua escola, não. Ele quer que você utilize essa sabedoria para entregar a serviço dele também.
A força é a expressão força, também no original grego, significa esrim, que está ligada a uma outra palavra também grega, que é a de energeia. E ela está ligada de fato com uma energia. E ela significa força física muscular. Preciso explicar mais? Você pode jogar seu futebol, você pode ir para sua academia, o seu corpo foi feito, você pode colocar uma roupa bonita, mas Deus quer que você apresente o seu corpo também para Ele. Ofereça o seu corpo em sacrifício a Ele, para a obra do Senhor. Dando a sua energia em favor da obra, dando a energia em favor de missões, em trabalho, em pregação. E por fim, o louvor. Algumas traduções falam sobre ações de graças, em algumas bíblias, né? Vem da palavra grega elogia, traduzida como ações de graça ou louvor mesmo. Não é o louvor cultico como nós tivemos aqui essa noite. Não é este louvor. O louvor que é expresso aqui é o louvor que sai continuamente da minha e da tua boca. Tudo aquilo que sai da minha boca e da tua boca, inclusive quando estamos sós. Que tudo seja para o louvor do Senhor. Que tudo seja para a glória do Senhor. Que a tua boca seja usada para o louvor do Senhor. Que seja canal de bênção e transformação de vidas. O convite que o Senhor Deus faz para a igreja é para que ele conheça e entenda qual é a missão de Deus, para saber que ele tem controle sobre todas as coisas em nossas vidas, e entenda qual é a missão de Cristo, que ele já comprou e ele já pagou o preço por cada um de nós. O preço foi pago, o selo agora já pode ser rompido, porque aquilo que não tinha solução, através da morte de Cristo, foi solucionado. E temos nós, igreja, a serviço desse Cordeiro poderoso, desse Cordeiro amado, que veio e entregou a sua vida por mim, entregou a vida por cada um que está aqui. E ele tem um plano perfeito para cada um que está aqui essa noite. Nós só precisamos colocar os nossos corações voltados para isso de fato. Crer de fato nisso. Crer que o Senhor está sob o domínio sobre a tua vida. A missão de Deus é reinar. A missão de Cristo é pagar o preço. A missão da igreja é servir ao Cordeiro. E que nós, como servos, possamos dia e noite fazer a vontade do Cordeiro. Do Cordeiro que está vivo. O Cordeiro que reinará para todo sempre. E sempre. E sempre. E sempre. Amém?